Bom dia, gatinhas. Eu vou falar um pouquinho sobre o estudo de farmacologia dos antipsicóticos, antidepressivos, é, antibióticos e antifúngicos. Começando sobre os antipsicóticos, a gente vai falar aqui dos antipsicóticos, né, como tratamento de alucinações, delírio, como por exemplo a esquizofrenia, né? Na esquizofrenia, a gente tem os sintomas que a gente chama de positivos, que são delírios, vozes e distúrbios de pensamentos, e os sintomas negativos, que são um afastamento social, depressão e comprometimento cognitivo. A esquizofrenia é tratada com antipsicóticos antagonistas de dopamina, para a gente ter a redução da dopamina, tá? Porque a dopamina ela se concentra em algumas regiões do sistema nervoso central. Então, a gente tem aqui três vias: a via nigroestrital, que está relacionada ao controle motor, Então, se a gente tem a diminuição da dopamina nessa via, a gente vai ter ali Parkinson ou sintomas, né? Começar com sintomas do Parkinson. Tem a via mesolímbica ou mesocortical, que está relacionada à emoção. Então, quando a gente tem ali um aumento, né, alteração da dopamina, a gente tem sintomas de esquizofrenia ou esquizofrenia. E a gente tem a via túbero hipofisário, que controla as secreções hormonais. Então, quando a gente tem alguma alteração aqui da quantidade de dopamina nessa via, a gente vai ter alguns sintomas, como, por exemplo, a galactorreia, que é, né, a saída de leite das mamas sem estar no período gestacional, entre outras, né, a amenorreia. Então, a gente tem as teorias para utilizar os antipsicóticos. Então, a gente tem uma teoria que a dopamina, ela causa a hiperatividade da dopamina, causa esses sintomas, né, de psicose. O glutamato, que é excitatório, e o envolvimento também da serotonina. Então, a gente tem ali a teoria dos sintomas positivos, que estão ligados ao aumento da dopamina, dos receptores de dopamina, e os sintomas negativos estariam ligados à alteração deficiente do receptor de glutamato, tá? Então, para tratar a esquizofrenia, né, ou delírios, alucinações, psicose, a gente tem os fármacos chamados de típicos e os fármacos chamados atípicos. Os fármacos típicos, eles reduzem a dopamina. Como, né? São fármacos antagonistas de dopamina. Eles ocupam o receptor de dopamina, e então a dopamina não consegue ativar o receptor adequadamente. Então, o efeito da dopamina, né, diminui. Então, a gente tem como efeito, a gente tem quais são os fármacos, né, típicos: a clorpromazina, o haloperidol e a levoprometazina, que é o Neosine. E a gente tem os efeitos adversos, como distúrbios motores, porque quando lembra que eu falei, a dopamina, o aumento dela, a gente tem ali a esquizofrenia e a redução, né, a queda da dopamina em algumas vias está relacionada ao Parkinson. Então, a gente começa a ter distúrbios motores, espasmos, sintomas de Parkinson e boca seca, constipação, retenção urinária, porque ele também acaba bloqueando receptores muscarínicos. E pode ter também a galactorreia e a amenorreia. Por quê? Porque a inibição dos receptores de dopamina na via túbero-infundibular está relacionada ali com alterações, né, nas secreções hormonais. E a gente tem os fármacos atípicos, que eles também vão bloquear os receptores de serotonina. Então, eles vão bloquear os receptores de serotonina e também podem agir como agonistas parciais do receptor
de dopamina. Então, não é como se ele fosse ocupar totalmente aquele receptor e impedir da dopamina se ligar. Ele deixa, né, que um pouco da dopamina se ligue, cerca de, por exemplo, 20, 30%. Então, ele impede a dopamina de se ativar totalmente ao receptor. Então, a gente tem uma diminuição da dopamina e também dos receptores da serotonina, tá? Deixa eu ver aqui. Então, os fármacos atípicos: clozapina, risperidona e quetiapina. Agora, sobre os antidepressivos. Os antidepressivos, a gente também tem algumas teorias de como é causada, né, a depressão e como a gente trata ela com os fármacos. A gente tem as teorias das monoaminérgicas. Então, a gente tem a teoria monoaminérgica, né? As monoaminas, como serotonina, dopamina e noradrenalina, quando elas são diminuídas, né? A gente vai ter os sintomas de depressão. Por quê? Porque a serotonina, dopamina e noradrenalina participam do humor, motivação, sono e prazer. E a gente tem outras teorias atuais, que são a teoria glutamatérgica ou teoria do glutamato, né? O glutamato, ele é o principal neurotransmissor excitatório. Então, alterações nele causam toxicidade neuronal e afetam a plasticidade e gera depressão. Outra coisa interessante saber dos antidepressivos no geral é que eles levam cerca de 2 semanas para começar a fazer o efeito. Então, isso ocorre principalmente porque o aumento, né, dos fármacos, né, que aumentam a serotonina e a noradrenalina, eles não explicam toda a melhora assim do nada. O cérebro ele precisa passar por uma adaptação neuronal para que comece, então, ter os efeitos terapêuticos do fármaco. Tá, então a gente tem os antidepressivos tricíclicos, que eles vão inibir a recaptação da noradrenalina, da serotonina e também vão bloquear os receptores muscarínicos, tá? Por que é importante, né, inibir a recaptação para a gente ter aumento da noradrenalina e da serotonina? A gente tem uma célula, né, do neurônio ali, e ele libera na fenda sináptica noradrenalina e serotonina, e então o neurônio pós-sináptico vai se ligar, né, a esse noradrenalina e serotonina, e a gente vai ter ali a sinapse, né? Só que o que acontece? As células, né, sinápticas, elas têm também uma recaptação, como se fosse uma reciclagem. Então, se a gente tem muita noradrenalina, serotonina ali na fenda, ele recicla, ele pega de volta, tá? A noradrenalina e a serotonina. Então, quando a gente inibe a recaptação da nora e da serotonina, a gente vai aumentar a disponibilidade dessas monoaminas na fenda sináptica, para que a célula pós-sináptica possa, né, se ligar e a gente ter essa sinapse, tá? Então, eu falei aqui que a gente tem, por exemplo, a mitriptilina, que é um antidepressivo tricíclico, venlafaxina, e eles causam bastante efeitos colaterais. Eles vão causar efeitos do bloqueio de receptores muscarínicos, como a xerostomia, que é a boca seca, a retenção urinária, e também pode dar hipotensão postural, porque a gente está falando aqui da noradrenalina, tá? E também a gente tem maior risco de autoextermínio com supradosagem desses fármacos. Então é importante ter o uso correto das doses.
A gente também tem os fármacos inibidores da recaptação da serotonina. Esses fármacos eles vão inibir somente a recaptação de serotonina, que são o ISRS, tá? Esses são os fármacos que a gente. Alguns desses fármacos são a sertralina, fluoxetina, citalopram, escitalopram, e eles têm menos efeitos colaterais. Então, a gente tem menos efeitos anticolinérgicos, como boca seca, retenção urinária, tá? E a gente tem menos risco de toxicidade por superdosagem. Outra coisa importante sobre esses fármacos, eles são inibidores enzimáticos. Então, a gente tem enzimas, né, principalmente no fígado, que vão fazer o metabolismo dos fármacos. Então, quando a gente usa fármacos inibidores enzimáticos, a gente aumenta a duração, a gente aumenta o fármaco ali no organismo, e então a gente aumenta a duração ou potencializa. Então, por exemplo, a gente tem, às vezes, na área hospitalar, o uso de um antidepressivo com um antiepilético para justamente potencializar algum fármaco, por exemplo. E a gente tem os efeitos desses fármacos, tá? Que são náusea, anorgasmia, insônia e anorexia. Porque a gente tem maior inapetência a usar esses fármacos, né? Diminui a fome e, consequentemente, algumas pessoas usam para emagrecimento, tá? Então, as vantagens dos receptores apenas de serotonina é que a gente tem melhora no sono, né, nos efeitos ali de bem-estar, e ele é mais seguro em superadosagens, em doses maiores. Daí tem os IRSN, que são os inibidores das monoaminas, ou IRND, os inibidores de recaptação de noradrenalina e dopamina, como a buspropiona, que é um fármaco que é mais para ajudar no tabagismo, para parar de fumar, porque como a gente está falando de noradrenalina e dopamina, ele vai fazer um efeito de recompensa, né, com a dopamina. Ele, diferente dos inibidores de recaptação de serotonina, não alteram, né, disfunção, não causam disfunção sexual, como a anorgasmia, e não alteram recaptação de serotonina, tá? E a gente tem outros fármacos, como a reboxetina, que é um inibidor seletivo da recaptação de noradrenalina, que é usado no tratamento para TDAH. Ele tem bastante eficácia, mas é importante ter um cuidado com pacientes hipertensos, porque ele aumenta a recaptação de noradrenalina e, consequentemente, aumenta a pressão arterial. A gente tem outros antidepressivos novos, como a esquetamina, que tem um mecanismo mais oposto. Ele bloqueia os receptores de glutamato, que ele que bloqueia a excitabilidade no sistema nervoso central, e ele também inibe a MAO. A MAO, ela atua no sistema nervoso central. Ela degrada as monoaminas, como serotonina e noradrenalina, que são, né, importantes ali para bem-estar, sono, entre outras coisas. Então, ao bloquear a MAO, a gente aumenta a disponibilidade desses neurotransmissores nas células, né, para ser liberada, para ser, né, utilizado. Um risco, né, que a gente tem que ficar atento é não ingerir com alimentos fermentados, porque contém tiramina, que é inibido pela MAO. Então, ao usar
Então, no caso, os alimentos fermentados, eles contêm a tiramina ele é inibido pela MAL, e ao usar um inibidor da MAL, né, que é a esquetamina, por exemplo, a gente vai ter o aumento dessa tiramina no nosso organismo, que vai causar aumento da pressão arterial, porque ele atua na noradrenalina, então a gente vai ter o aumento da pressão arterial, da pressão intracraniana, a gente vai ter cefaleia, entre outras coisas, né? E também é importante não interagir com outros antidepressivos, tá bom? A gente também tem os estabilizadores de humor, como o lítio. Então, como que age os estabilizadores de humor, como por exemplo o lítio? O lítio, ele reduz a hiperatividade neuronal interferindo nos sistemas de segundos mensageiros. Então, por exemplo, a gente tem um neurotransmissor que vai ativar um receptor que vai, né, ter essas chamadas de segundos mensageiros, e os segundos mensageiros vão gerar uma resposta celular. Então, a gente modula os sistemas de segundos mensageiros para não ter essa resposta exagerada na mania, tá? Ele também diminui os neurotransmissores excitatórios, como o glutamato, inibe as quinases. As quinases são excitatórias, elas aumentam a excitabilidade celular, e também a gente aumenta os inibitórios, como o GABA. Então, o lítio ele envolve muita coisa, tá? Ele é usado para depressão e bipolaridade, ou doenças de maníaca depressiva. E como efeitos colaterais, a gente pode ter tireoidiopatia, ganho de peso, distúrbios neurológicos, e são contraindicados para gravidez por conta de má formação cardíaca fetal, para doentes renais ou cardiovasculares, porque aumenta os riscos de arritmia, e não deve ser associada com diuréticos. Então, é importante também não associar com diuréticos, porque, por exemplo, como com hidroclorotiazida, furosemida, espironolactona, porque o lítio, né, lá no glomérulo, ele pode ser reabsorvido, assim como o sódio, tá? E sendo reabsorvido, né, é porque, por exemplo, o sódio e o lítio, eles são da mesma família, então ele pode ser reabsorvido facilmente, né, para a corrente sanguínea, e a gente aumenta o risco de toxicidade. A gente também tem os estabilizadores de humor de segunda geração, como a quetiapina, risperidona, clozapina, e a gente tem a carbamazepina e o Depaquene, que são estabilizadores de humor e também são antiepiléticos. Agora, falando um pouquinho sobre os antibióticos, a gente tem os antibióticos, que a gente chama, eles destroem e inibem o crescimento de bactéria, e os antimicrobianos, que são agentes sintéticos, enquanto os antibióticos são substâncias químicas, mas no geral, antibiótico e antimicrobiano a gente chama, né, pelo mesmo nome. E a gente tem os antibióticos bactericidas e os bacteriostáticos. Os fármacos bactericidas, eles matam a bactéria, né? Enquanto os bacteriostáticos interferem no metabolismo celular. Então, ele impede o crescimento bacteriano. Os antibióticos, eles podem acabar sofrendo, né, se tornando resistentes. Então, a bactéria ela pode resistir ao antibiótico quando as bactérias
produzem, por exemplo, enzimas que inativam o fármaco ou reduzem a captura do fármaco, tá bom? E a gente tem fármacos que, que atingem as bactérias gram-positivas e as gram-negativas. As gram-negativas, são bactérias que têm a parede celular mais complexa e mais difícil de penetrar os antibióticos, no caso. Porque elas têm uma bicamada lipídica e os peptidoglicanos. Então, a gente tem aqui os fármacos bactericidas e os bacteriostáticos. Os bactericidas são os beta-lactâmicos, glicopeptídicos, quinolonas, e a gente tem os bacteriotáticos, macrolíticos, tetraciclinas, clorafenicol, clindamicina e sulfonamidas. A gente vai falar um pouquinho de cada um deles. A gente tem os fármacos inibidores da síntese da parede celular. Então, eles vão inibir a síntese da parede celular bacteriana. Então, esses fármacos são bactericidas da classe beta-lactâmicos. Um dos fármacos da classe beta-lactâmicos é a penicilina. A penicilina interfere na síntese de peptidoglicano, gerando uma parede celular defeituosa. Então, a água, né, do líquido extracelular, ele entra para a bactéria, né, para a parte intracelular. E a bactéria acaba morrendo por lise, né, pela osmose. A penicilina, ela atua nas células gram-positivas e negativas e pode causar efeitos colaterais, como erupção cutânea, febre, choque anafilático, distúrbios do trato gastrointestinal, e também pode ser usado para meningite, infecções ósseas, cutâneas, de ouvido, de faringe, de laringe, do sistema respiratório, urinário, para DST e para endocardite. Por exemplo, a benzilpenicilina. O fármaco ele pode ter uma resistência, né? As bactérias elas podem passar a produzir beta-lactamases, né? Que vai se tornar resistente ao antibiótico, porque ela pode ser codificada por plasmídios e destruir, né, a ação antimicrobiana. A amoxicilina é uma semipenicilina, que é uma derivado da ampicilina, tá? Então, ele faz meio que parte dessa classe dos beta-lactâmicos. A gente também tem as cefalosporinas, como, por exemplo, a cefalexina, a cefazolina, a cefuroxima. Eles têm efeitos, alguns dos efeitos colaterais é a reação de hipersensibilidade, né? Pessoas alérgicas, distúrbios do trato gastrointestinal, usos clínicos para sepse, para pneumonia, para meningite, para infecção urinária e sinusite. A gente tem o carbapenems, como o meropenem, que é um antibiótico de amplo espectro. Como efeito colateral, a gente tem náusea, neurotoxicidade em alta dose, tá? Ele é um fármaco de uso hospitalar. E a gente tem o Astreonam, como os menobactam, que é da classe Menobactamus, que ele é resistente aos beta-lactâmicos, que são as bactérias, né, resistentes à penicilina. A administração é parenteral, tá? Hospitalar também. Então, lembrando, esses fármacos que eu falei,
a penicilina, a cefazolina, o meropenem, a azetrona, são fármacos inibidores da síntese da parede celular, tá? A maioria deles aqui a gente tem como efeitos colaterais distúrbios do trato gastrointestinal, tá bom? Porque a gente tem alteração da flora. Os antibióticos, né, da classe glicopeptídeo. Por exemplo, a vancomicina, ela também é uma bactericida, mata a bactéria e inibe a síntese da parede celular. O efeito colateral, febre, erupções cutâneas, flebite, né, quando é EV, ototoxicidade e nefrotoxicidade. Muitos fármacos têm como efeito a ototoxicidade, tá? Por alterações da célula da cóclea. Agora, falando um pouquinho sobre os glicopeptídeos, que são inibidores da síntese proteica. Os inibidores da síntese proteica, a gente tem, por exemplo, as tetraciclinas, eritromicina, claritromicina e a azitromicina. Então, aqui a gente tem as cinas. Eles atuam em diferentes estágios da biossíntese proteica essencial para a sobrevivência do micro-organismo, tá? Então, são inibidores da síntese proteica da proteína. A tetraciclina são antibióticos de amplo espectro, tá? Eles são para bactérias gram-positivas, negativas, protozoários como a ameba, contra o micro-organismo que gera leptospirose, tá? Então, a gente tem como, por exemplo, as tetraciclinas, oxitetraciclina, doxiciclina, e elas têm ação bacteriostática. Então, ela inibe o crescimento da bactéria. Então, qual que é o mecanismo de ação da tetraciclina? Ela se liga à subunidade 30 do ribossomo e impede a ligação do RNA transportador ao seu lugar de ligação, impedindo o crescimento de aminoácidos na cadeia peptídica. Então, inibe a síntese da proteína na célula. Então, basicamente, a tetraciclina, ela age inibindo a síntese proteica na subunidade 30 do ribossomo, tá? Efeitos: distúrbios do trato gastrointestinal, pela modificação da microbiota intestinal, tá? Quelantes de íons metálicos como ferro, magnésio e cálcio, eles não se absorvem bem. Então, na presença de leite, antiácidos e ferro. Então, é importante não tomar, por exemplo, com leite. E também pode gerar manchas nos dentes, tá? Então, é contraindicado em gestantes porque retarda o crescimento ósseo, tá? Então, ele tem uma questão com cálcio. Pode gerar também erupções cutâneas, nefrotoxicidade, fotossensibilidade, que é uma sensibilidade no olho à luz, e redução da absorção de vitamina B6, B12 e ácido fólico. Por isso também é importante não uso nas gestantes, tá? O que faz parte dos inibidores da síntese proteica é o clorafenicol. Ele também é bacteriostático. E um exemplo é a quimiocitina. Se liga à subunidade 50S do ribossomo, afetando a síntese proteica bacteriana. Ele é de amplo espectro também, para gram-positiva, negativa e H. influenzae,
infecções intraabdominais graves, meningite, que não pode ser tratada com a penicilina, como por exemplo um paciente alérgico à penicilina pode tratar uma meningite bacteriana com clorafenacol, como por exemplo a quimicitina. Existem algumas bactérias que têm resistência, né, pelos plasmídios, que podem, que são uma organela da bactéria que pode determinar, né, criar uma resistência bacteriana. Então, ele pode diminuir o transporte de antibiótico intracelular. Efeitos adversos: mielotoxicidade, hipersensibilidade e distúrbio do trato gastrointestinal. O clorafenicol também é muito importante, que ele está relacionado à síndrome cinzenta do recém-nascido, que é uma reação tóxica grave no RN prematuro, né, que quando é prescrito o clorafenicol, uma iatrogenia no caso, ele afeta o fígado do RN, que é imaturo, e vai acumular no organismo e virar um tóxico para o RN. Então, vai causar a característica da pele acinzentada, dificuldade respiratória, por isso o bebê fica roxo, cinzento, azulado, vai ter diminuição da pressão arterial, a barriga inchada, sonolência e colapso circulatório, tá? Então é muito importante que não seja administrado em recém-nascidos, tá? A gente também tem os aminoglicosídeos. Os aminoglicosídeos também, eles são bactericidas, como a gentamicina, neomicina, amicacina, é de uso parenteral, tá? E os plasmídios podem ter uma resistência, né? Os plasmídios das células bacterianas, eles sintetizam enzimas que podem degradar os aminoglicosídeos, tá? Então, qual que é o mecanismo de ação? Os aminoglicosídeos, como gentamicina, eles podem penetrar as bactérias gram-positivas, as bactérias gram-negativas, como Pseudomonas, Klebsiella, pelas aquaporinas, né, que são os transportadores de água, ou para as bactérias gram-positivas também podem penetrar pelas áreas aquosas, tá? Vão se ligar à subunidade 30S do ribossomo e inibir a síntese proteica, formando um RNA mensageiro anômalo, tá? Então, ele é usado para tratar infecções bacterianas de Pseudomonas, Klebsiella e tratamento de sepse. Efeitos colaterais: ototoxicidade por destruição de células sensoriais da cóclea e também, né, pode gerar vertigem, surdez e nefrotoxicidade por lesão tubular renal. Os macrolídeos, como a eritromicina, a azitromicina e a claritromicina. A azitromicina, em relação aos outros, tem menos efeitos colaterais no trato gástrico intestinal, inclusive pode ser tomado em jejum. Os macrolídeos, então, eles se ligam às subunidades 5S do ribossomo, afetando a síntese proteica, tá? Então, um dos efeitos colaterais é o distúrbio do trato gastrointestinal, erupções cutâneas e febre. A gente também tem a lincosaminas, como a clindamicina. Ela é usada para bactérias gram-positivas e negativas anaeróbicas e as bactérias produtoras das beta-lactamases, né, que são resistentes à pelicinina.
Agora a gente vai falar dos antibióticos que afetam os ácidos nucleicos da bactéria. A gente tem então as quilonas, que são bactericidas, como norfloxacina, levofloxacina ou ciprofloxacina. Os fármacos, então, da classe quilonas, eles inibem a síntese de DNA girase, que é responsável pelo superenrolamento do DNA bacteriano. Com isso, impede a replicação do DNA, causando morte da bactéria e quebra das fitas de DNA. A estação gratuita no Hip Hop Rádio no Amazon Music. Então, por exemplo, quando as bactérias elas vão se multiplicar, elas precisam fazer uma cópia delas. Como elas fazem isso? Desenrolando as suas fitas de DNA e copiando. Então, as quilonas elas vão inibir o DNA girase, que é responsável por desenrolar essas fitas de DNA. Então, a gente tem quebra das fitas e morte da bactéria, tá bom? Não pode tomar com leite, porque compromete a absorção. Trata infecção urinária, pielonefrite, otite necrosante, pneumonia, osteomielite, infecções intestinais, entre outras, e pode causar distúrbio gastrointestinal, erupção cutânea, artropatia em jovens e é contraindicado em gestantes por conta de gerar alterações de cartilagem, tá? A gente tem os nitroimidazólicos, como metronidazol, que é um bactericida potente, principalmente contra protozoários, ameba, giardíase, tricomonise. E qual que é o mecanismo de ação? O mecanismo de ação é que o fármaco entra na célula bacteriana e libera compostos tóxicos que atuam no DNA, inativando o DNA e impedindo a síntese enzimática da bactéria. Então, se associada à claritromicina ou amoxicilina, a gente pode tratar H. pylori, vaginose bacteriana, entre outras infecções. E a gente também tem as sulfas. As sulfas, elas, fármacos, ela é parte dos antibióticos que interferem na síntese ou ação do folato. O folato é uma vitamina ou coenzima da bactéria que ela precisa para fabricar o DNA e crescer, para montar, né, o seu DNA, seu material genético. Então, as sulfas são bacteriostáticas e impedem o crescimento bacteriano, como por exemplo a sulfatiazina. Elas são de amplo espectro. Ela era, na verdade, era de amplo espectro na década de 60, só que com o aumento do uso teve, né, aumentou a resistência. Então, não é indicado para gestantes porque interfere no ácido fólico, né, que é importante para o fechamento do tubo neural. E a gente também tem os antibióticos que provocam injúria na membrana plasmática, como a daptomicina. E a polimicina B e E. Agora falando um pouquinho sobre os antifúngicos. Os antifúngicos a gente tem as infecções fúngicas, né, superficiais e sistêmicas. As infecções superficiais são as dermatomicoses e candidises superficiais. A dermatomicose, ela é uma infecção fúngica na pele, unha ou no couro cabeludo.
E a gente também tem as infecções fúngicas sistêmicas, como candidíases sistêmicas, aspergilose pulmonar, a blastomicose, que afeta pulmões e ossos, histoplasmose, que afeta os pulmões, e meningite. Então, os fungos podem causar psoríase, caspa, dermatite. E aqui a gente tem alguns fármacos. A gente tem os polienos, que alteram a permeabilidade da membrana fúngica. Os polienos, eles se ligam ao ergosterol. O ergosterol é um componente essencial da membrana dos fungos. Então, por exemplo, na nossa membrana plasmática, a gente tem o colesterol, que forma ali aquela bicamada lipídica da nossa membrana. Na dos fungos, né, é como se o ergosterol fosse o colesterol deles. Então, os polienos, eles alteram a permeabilidade da membrana, eles se ligam ao ergosterol e vai abrir canais na membrana do fungo, permitindo o extravasamento das moléculas intracelulares. Então, um dos fármacos polienos é a nistatina e a anfotericina B, que é para micoses sistêmicas. Então, como efeitos, né, endovenoso, no caso da anfotericina B, um dos efeitos pode ser febre, calafrio e febrite. Outros, cefaleia, náusea, toxicidade renal. A flucitocina, ela interfere na síntese do DNA fúngico. Então, a flucitocina, ela age interferindo no DNA. E a gente também tem os fármacos chamados azóis, como o sulconazol, fluconazol e oxiconazol. Eles inibem a síntese do ergosterol na membrana fúngica, afetando a cadeia fosfolipídica. Então, afeta a formação da célula e do crescimento. Então, sem ergosterol, a gente não tem parede de celular fúngica. Eles também inibem o p-citocromo 450. Então, afetam o metabolismo de diversas drogas, tá? Como se fossem inibidores enzimáticos. Então, eles podem afetar o efeito de vários fármacos. E é importante fazer monitoramento do fígado com TGP, TGO, para ver se não está causando lesão no fígado. Lembrando também que o fluconazol, ele também atinge o líquor, podendo ser usado no tratamento de meningite, tá? A gente tem outra classe de fármaco, que é a equinocandinas, que trata a candidíase, inibe a enzima beta-1,3-glicana do fungo, reduzindo a integridade da parede celular do fungo e morte celular por osmose. A gente tem as alilaminas, como a butenafina e a terbifina, que inibe o escaleno, que é uma substância que faz síntese do ergosterol. Então, a gente vai ter também, né, além da inibição da síntese do ergosterol, o acúmulo de escaleno, que é tóxico para o fungo, alterando a permeabilidade do fungo e morte. E a gente tem a griseofulvina, que é para tratar micose nas unhas. Eles afetam os microtúbulos e a divisão celular dos fungos. É só tudo isso, gente. Beijinho.